Olá, pessoal do oitavo ano, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso aqui com o professor Antônio. Pessoal, nessa semana temos aí algumas novidades, né, que eu quero conversar com vocês a respeito. Bom, primeira coisa, vocês viram que eu mandei uma mensagem no grupo da turma, no WhatsApp, mandei mensagem no Classroom, falando que no próximo dia 26, quinta-feira da semana que vem, às 15 horas, será a nossa avaliação bimestral de ensino religioso. Professor, mas eu não posso ir na escola, tenho essa impossibilidade de ir, é complicado, o que a gente faz? Bom, pessoal, vários de vocês já me mandaram mensagem, tá? Falando que talvez não possam ir fazer a avaliação, tá? Sem problemas. O que eu peço é o seguinte, quem não puder ir presencialmente na escola no dia 26, que entre em contato diretamente com a escola. Perfeito, me avisem, claro. Mas vocês têm que falar com a escola, vocês, ou os pais, melhor os pais, né? Porque tem que apresentar uma justificativa e, ao mesmo tempo, a escola vai dar uma orientação para vocês, que daí não cabe a mim, tá? É diretamente com a escola, tá? Então, quem não puder fazer a prova na próxima quinta-feira, na escola, às 15h, então, eu peço que entre em contato com a escola, fale na secretaria, fale lá com a Eliane, a nossa coordenadora, para que isso aí possa ser resolvido, tá bom? Sem problemas? Beleza? Então tá certo. E aí o seguinte que eu ia pedir para vocês também, né? Muita atenção com as tarefas. Tem aluno que não fez tarefa nenhuma ainda. Já estamos indo para o dia 20 de novembro. Tem aluno que não fez nenhuma tarefa até agora. E aí, eu tive que fazer algumas alterações nas nossas notas aí desse bimestre. Por quê? Desculpem, nós tivemos aí 4 tarefas valendo 10 pontos cada uma, né? Então, fechou 40 pontos. A nossa prova não poderia valer 60, que é uma nota muito grande. Então, a prova vai valer 30 pontos. Fecha 70. Professor, e os outros 30? Bom, os outros 30 vai ser a tarefa número 5 de hoje, conforme eu escrevi para vocês na mensagem no Classroom. Essa tarefa número 5, ela é um pouco maior, por isso que eu não quero me delongar muito aqui na aula. Ela é um pouco maior para que vocês possam fazer uma tarefa que ajude na revisão para a prova. São 3 questões nessa tarefa, e essas 3 questões, muito provavelmente, elas cairão na avaliação. Não estou dando certeza, mas é provável que elas caiam na avaliação, essas 3 questões, tá? Então eu peço um pouco da atenção de vocês quanto a isso. Terminando de ver essa aula, já corro no Classroom, já faço essa tarefa, essas 3 questões, tá bom? E quem está com outras atrasadas, procure concluí-las o quanto antes, tá? Bom, eu selecionei 4 temas para nós trabalharmos na nossa revisão, são temas da prova. O corpo e o sagrado, compreensões religiosas sobre o corpo na tradição cristã, na tradição africana, arte e religião e, por fim, a filosofia estética. Tá? Esses 4 temas nós vamos trabalhar. Bom, primeiro sobre o corpo e o sagrado. Bom, essa é uma questão que ela é amplamente estudada, trabalhada, né, nas religiões, nos contextos religiosos e discussão. A principal questão, galera, é o seguinte: as religiões entendem o corpo como morada do sagrado. Agora, professor, mas o que quer dizer que o corpo, o que significa dizer que o corpo é morada do sagrado? Bom, dizer que o corpo é morada do sagrado significa afirmar que o corpo humano, a nossa estrutura física, ela também é um reflexo de uma ação criadora por parte de uma entidade sobrenatural, que a gente pode chamar de Deus, de deuses, de universo, de cosmos, como a nossa concepção religiosa achar melhor, tá? Então, dizer que o corpo humano é ambiente, é lugar do sagrado, é porque justamente é através do corpo humano que nós vamos ter a concepção e a consciência, né, por uma opção ou não, de que existe uma realidade sobrenatural. Através do corpo nós vamos fazer atitudes de
de celebração, de ritos, de cultos, e o corpo como um todo, ele é considerado como sagrado justamente por ser algo criado por uma entidade divina, né, na concepção religiosa, tá? Basicamente isso. Agora, nós temos algumas compreensões religiosas sobre o corpo que, com o passar do tempo, elas vão se alterando. Então, esse é o segundo tópico já. Por exemplo, no cristianismo. O cristianismo bebeu muito da fonte da filosofia grega. Vocês sabem, no cristianismo, há a compreensão de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Lá no Gênesis, quando fala que o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, é porque somos, né, um reflexo do Criador. E aí, por isso mesmo que o corpo é um sinal sagrado também, nesse sentido. Agora, a concepção cristã da relação com o corpo, ela vai ao longo da história, ela vai mudando, né? Primeiro, a filosofia cristã, o pensamento cristão, influenciado pela filosofia grega, absorve um pouco do pensamento de Platão. Platão, filósofo grego, estou aqui com um livro do Platão nas minhas mãos, inclusive aqui do meu lado, servindo de apoio para o microfone, tem um livrinho do Platão aqui, ó, Diálogos do Platão, né? É um dos melhores. Bom, Platão é vida, gente. Leiam Platão. E aí, vou dizer para vocês, o Platão, ele tem um pensamento, né, de que existe uma dualidade, né, existe uma divisão entre corpo e alma. O ser humano é um ser criado de maneira separada. Existe uma separação entre o corpo e entre a alma. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Então, para o Platão, isso é chamado de dualidade ou dualismo, né? E a alma seria sempre superior ao corpo. Então, seria necessário castigar o corpo, fazer de tudo para superar esta vida corporal, tá? Porque o corpo seria superior à alma para Platão. Não à toa que na época da filosofia grega, né, mesmo assim, ainda existia um culto ao corpo, vocês sabem, existia um culto ao corpo bem grande e bem, assim, demasiado, né, na época da filosofia grega antiga, tá? Mais ou menos isso aí que acontecia lá naquela época, tá? E além disso, né, na filosofia do Platão, tem essa ideia do mundo das ideias também. Que o conhecimento humano ele é acessível apenas ao mundo das ideias, né? Então, na filosofia grega, no contexto grego antigo, existia um verdadeiro culto ao corpo. Pela forma física, o cuidado com a forma física, o cuidado com os órgãos, com a pele, com os músculos. Por isso que nós vemos as representações dos deuses com tamanha características físicas, né? Mesmo ali o corpo marombado, como a gente fala hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas queriam ser como os deuses. Então os deuses não poderiam ser feios, teriam que ser bonitos, sarados, musculosos, musculosas, né? Por exemplo, temos a imagem, uma escultura de Afrodite, de Zeus, de Hércules, sempre ali dessa maneira. E no próprio contexto grego tem lá a história de Narciso, que ficou encantado com sua beleza a ponto de morrer ou afogado, ou passou o tempo e ele ficou ali olhando o seu reflexo e morreu, né? Então, no começo, a concepção cristã absorveu essa ideia platônica de que existia uma dualidade entre o corpo e a alma, tá? Com o passar do tempo, a filosofia cristã, o pensamento cristão evoluiu até chegar na ideia de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fala que o ser humano é composto por uma unidade, não por uma dualidade. Mas o ser humano é composto por uma unidade entre corpo e alma. Não se separam, se misturam, enfim, mas não há a separação entre corpo e alma. Então a filosofia cristã
a religião cristã ao longo do tempo, ela faz essa evolução. Tá? Primeiro ela tinha essa ideia platônica, dualista, e depois, que é até hoje, essa ideia absorvida do pensamento de Tomás de Aquino, que é um santo, filósofo cristão católico e teólogo em relação a isso. Tá? Agora, na tradição chamada africana, o principal ponto é que o corpo ele é ambiente do sagrado, porque o corpo ele é o elo entre a humanidade e o sagrado. A forma como os homens e as mulheres vão se relacionar com o sagrado, essa forma passa através do corpo. Então, por isso que o corpo tem que ser cuidado, o corpo tem que ser valorizado, tem que haver uma dignidade do corpo, não deve ser explorado, desprezado, maltratado, castigado, porque o corpo é essa ligação, né, é esse elo entre a humanidade e o sagrado. Tranquilo até aqui? Belezinha? Então tá. O outro ponto que nós vimos, que daí vai cair na nossa avaliação, aqui nos slides eu quero mostrar para vocês, é sobre arte e religião. Falávamos disso aí algumas aulas atrás. Vejam só. Ao longo da história, o ser humano ampliou a função da religião para compreender também sua origem e a do universo. E passou a expressar por meio da criação artística os símbolos de suas crenças e visões de mundo. Podemos afirmar que religião e arte, manifestações que se tornaram intimamente ligadas, fazem parte da experiência humana. Então, a religião encontra na arte uma forma de expressar também a sua própria religiosidade, expressar a sua doutrina, a sua fé. Então, eu acho que não há nenhum outro campo em que a religião tenha uma conexão tão profunda e tão íntima como com a arte. Acho que é o campo mais profundo. E aí eu trouxe para vocês as ideias de alguns filósofos sobre o belo e sobre a arte. Então, para o Platão, por exemplo, a arte fundamenta-se nas ideias de perfeição e da verdade. O belo existe somente no mundo das ideias. Tá? Para Aristóteles, é ao contrário do que disse o Platão. A arte não está no mundo das ideias, mas é uma criação humana. Então, para o Aristóteles, a arte é uma imitação, ou seja, uma mímesis. Aí vem a palavra mímica também. Para Hegel, nós temos que diferenciar o belo natural do belo artístico. Então, para o Hegel, a gente pensa às vezes que o belo natural é o belo mais importante, né? Mas não. O belo artístico ele é superior, porque o belo artístico ele provém do espírito, tá? E por nascer do espírito ele que é superior, porque para Hegel é o grande filósofo do espírito. Para Hegel, aquilo que vem do espírito sempre é superior àquilo que é natural. E um outro filósofo que eu trouxe para vocês, que é um filósofo mais recente, que é o Byung-Chul Han, esse norte-coreano, sul-coreano, desculpem, que ele fala que o belo, em sua essência, está sempre velado. Né? O belo, a beleza está velada, está no invólucro, está velado. Por isso, nos dias de hoje, a arte exige o like. Aí até uma crítica que ele faz às redes sociais, às mídias, etc. Né? A arte hoje exige o like. Então, por isso, para o Han, a experiência do belo hoje é impossível. Lembrando que a filosofia estética, a estética é um ramo da filosofia que estuda a questão do belo em todas as suas dimensões da vida humana. Tá? E aqui lembrando que a palavra estética vem de aesthesis, que significa apreensão pelos sentidos, percepção. Então a estética se propõe a refletir sobre a natureza da beleza e do fenômeno artístico presentes nas formas, cores, movimentos, lugares e sons. A vivência religiosa, realizada como experiência estética, envolve o ser humano inteiro, sentidos, afetos, emoções e razão. Por isso, a arte provoca no espírito do ser humano atitudes de admiração, contemplação, arrebatamento e êxtase. A arte é uma das mais poderosas ferramentas que o ser humano usou e ainda usa para sentir a presença do transcendente e exprimir a experiência do sagrado. Ok? Bom, me acompanhe aqui no Classroom agora, por favor. Então, as nossas 3 questões para a tarefa de hoje. Primeira, de acordo com os conteúdos estudados nesse bimestre, responda o que significa afirmar que o corpo é morada do sagrado. Essa é uma concepção aceita por todas as religiões?
Número 2, de maneira objetiva, descreva como foi a evolução da compreensão cristã sobre corpo e alma. Lembre-se, essa compreensão começa com base no pensamento de Platão e evolui até uma noção de Santo Tomás de Aquino. E número 3, sobre as noções de arte e belo, qual a concepção de Platão para o belo? Então, pessoal, essas questões vocês respondam. Valerá 30 pontos esse exercício e poderá ajudar vocês aí na preparação dos estudos para a prova. Tá? Então, na semana que vem, temos a prova, dia 26, na escola, a partir das 3 da tarde. Os que não puderem estar presentes, por favor, eu já peço que entre em contato com a escola para justificar, né, daí o motivo pelo qual não poderá fazer a avaliação e a escola dará as orientações corretas, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigado pela presença de todos. Respondam a chamada, façam o exercício e a gente se vê na próxima aula. Até mais.